2020, vinha falando, eu estava numa sensação de medo. E aquela sensação de medo, eu lembro exatamente o dia que eu estava na área, lá no fundo da casa que eu morava, eu sentado no sofá e eu estava lendo um livro, que era o livro Segredo da Mente Milionária. Na leitura do livro, gente, veio uma informação na minha cabeça, uma lembrança de infância, que, sabe aquela coisa assim, muito simples, muito boba, muito quase que insignificante, que destravou um negócio na minha cabeça, assim, que eu falei, uau, cara, eu alimentei uma crença por uma besteira, uma bobeira, tá bom? E aí eu quero contar essa besteira, essa bobeira pra vocês. O que foi a besteira que me aconteceu? Na infância, eu criança, e eu vou chutar aqui, eu tinha talvez ali 7, 8 anos de idade. A minha mãe, ela trabalhava no hospital, e naquela época, você recebia o salário todos os meses, não era conta bancária igual é hoje, cartão, essas coisas, recebia em dinheiro, em papel. E eu lembro que a minha mãe chegou em casa, e na expressão lá do interior, com um paçoco de dinheiro, um monte de dinheiro. Imagina lá, receber R$ 1.500 e um monte de nota de R$ 20, aquele monte de dinheiro. Isso lá na época, um paçoco de dinheiro, expressão lá do Mato Grosso, expressão do interior. Né? A minha mãe chegou com aquele monte de dinheiro, e eu fiquei ali pedindo dinheiro pra ela. Eu criança, pedindo dinheiro pra ela, tava ela e meu pai, e os dois, de uma forma bem intencionada, brincando com a criança, sabe o que eles fizeram? Eles pegaram aquele monte de dinheiro e me deu aquele monte de dinheiro. Eu peguei aquele paçoco de dinheiro e fui lá pro meu quarto. Eu chego lá no quarto, eu sento, e aí eu lembro que eu deito na minha cama ali e fico planejando com aquele dinheiro, um paçoco de dinheiro, imagina um monte de nota de R$ 10, R$ 20, aqueles R$ 1.500, R$ 2.000, e eu planejando ali, vou comprar uma casa, vou comprar uma fazenda, vou comprar um carro, vou viajar, e eu planejando uma vida toda, uma criança com um monte de dinheiro na mão, tava rico, era uma fortuna, e vou planejar e fazer aquele monte de coisa. Passado alguns minutos, veio meu pai e minha mãe e falou assim, não, a gente tá brincando, pegou o dinheiro de volta e levou embora, e eu fiquei sem o dinheiro. Cara, que sensação horrível foi aquela brincadeira, e me marcar de, tipo, no momento que eu estou na minha empolgação, no momento que eu estou na minha conquista, vem alguém e tira, vem alguém e toma. Acredite você ou não, essa sensação é a sensação que estava me acompanhando por muito tempo na minha vida. Por muito tempo. Inclusive, falo aqui em 2020, eu estava com essa sensação. E aí, quando veio essa mensagem, eu lembrei dessa história. E aí, eu estava num período também fazendo terapia, conversei com minha terapeuta. Cara, parece que assim, ó, aliviou aquela sensação de medo. Aliviou aquela sensação de a qualquer momento está acabando, a qualquer momento eu vou perder tudo. Entende? O fato de eu ter consciência de onde nasceu aquela sensação, ela já me ajudou em resolver um problema que pra mim foi muito sério. Talvez você está escutando a conferência e não tenha intimidade com o meu dano. Pra mim foi bem desafiador passar por esse processo. Hoje, sou bem feliz de ter descoberto a solução, tá bom? E por que de hoje? Tá bom? Então, o treinamento de hoje, eu falo que ele não é um treinamento somente para a doTERRA, é um treinamento para a vida. Então eu vou fazer o meu melhor aqui, o que eu posso fazer para que essa mensagem possa entrar no seu coração, entrar na sua casa, na sua mente, da forma que entrou na minha cabeça, da forma que eu entendo essa mensagem, esse trabalho, esse conteúdo. Eu entendo ele de uma forma assim que ele me ajuda a me organizar nos meus negócios. As primeiras conferências que nós fizemos, falamos muito sobre doTERRA, falamos muito sobre crenças, sobre crença mais comportamento para gerar resultado, e hoje nós vamos entrar exatamente nesse tópico crenças de uma forma mais técnica sobre ela, tá bom? Para que você entenda de forma consciente como que isso aí funciona dentro da sua cabeça. E aí você consegue tomar algumas, ou melhorar nas suas tomadas de decisões. Imagina que isso aqui é um cérebro, uma cabeça. E aí, imagina que você nasceu, eu desconsidero a parte da infância, mas lá dentro da barriga da minha mamãe eu já tive uma informação, beleza. Eu sei que teve, mas imagina que em algum momento não tinha nada de informação ali dentro dessa sua cabeça. Nada, exatamente nada. Ao longo das experiências que vão acontecendo na sua vida, seja experiências boas, sejam experiências chamadas de negativas, seja experiências neutras, o seu cérebro, a sua cabeça, ela vai acumulando algumas informações. E aí eu vou generalizar aqui como se tivesse apenas dois tipos de informação dentro da sua cabeça. É uma generalização minha. Se tiver algum psicólogo na sala, ele fala, não, mas além do consciente, inconsciente, tem o superego, tem... Não, não é o id, não é isso que eu quero entrar. Eu quero entrar de uma forma bem rasa e falando assim, imagina que tem duas divisões na sua cabeça. Somente o nível consciente e o nível inconsciente. O nível consciente é a sua chamada memória curta, é 5% da sua cabeça. É tudo aquilo que você sabe que está acontecendo agora, tudo aquilo que você memoriza para agora, é o imediato, é o dia a dia, é o seu secular. O inconsciente tem coisas que aconteceram lá na sua infância que você não lembra dele, mas ele está lá. Ele está lá, ele está memorizado, ele está lá dentro da sua cabeça. Então, fazendo uma representação gráfica aqui, ó, a gente coloca uma imagem, a gente coloca assim, a parte de cima ali é como se fosse 5%. Esse aqui é 5% da sua memória, consciente, sua memória atual. E 95% é o seu subconsciente, é o seu passado. São coisas que aconteceram, que talvez você não lembra, mas está ali no seu subconsciente. E aí temos aqui um equilíbrio entre coisas positivas e coisas negativas. A parte mais importante da conferência eu já vou te falar agora, para depois eu te explicar a teoria disso, como que isso aí acontece. A parte mais importante é o seguinte: a minha formação profissional é matemática, eu gosto de números. Então eu gosto de falar para as pessoas assim, ao invés de você se preocupar em ter ou tirar ou extrair coisas negativas da sua consciência, a ideia é você colocar mais coisas positivas, fazer um desequilíbrio matemático. Exemplo, nesse exemplo aqui, ó, nós temos 4 coisas positivas e 4 negativas. Agora pensa se você tivesse 40 positivas e mantesse tão somente as 4 negativas. As 40 positivas é 10 vezes maior que as negativas. Então a dica é, ao invés de se preocupar, eu sei que tem muitos treinamentos, muitas coisas de quebra de crença, e que eu tenho uma crença limitante, e não sei o que tá me travando, e bababá, eu acredito nisso, é possível fazer alguns tipos de rituais para quebrar a crença, bacana, mas talvez não é o seu momento de fazer isso. A primeira
dica, ao invés de você se preocupar em quebrar ou tirar alguma crença, a dica que eu te dou, e pra mim é a mais valiosa da manhã de hoje, da mentoria de hoje, é coloque crenças novas em você. Acrescenta crenças novas. Como que eu coloco crenças novas? Por exemplo, participando de treinamentos como esse, mentorias, lendo livros, assistindo filmes de qualidade, estar em ambiente de pessoas que buscam melhorar a sua qualidade de vida, enfim, tudo que você conseguir colocar de coisas positivas, coisas que vão alavancar a sua vida, o seu negócio, ela é favorável para ter esse desequilíbrio, você ter mais coisa positiva e manter as coisas negativas. Depois que você estiver tendo o resultado da vida que você está buscando, auferindo os resultados que você realmente está satisfeito, principalmente no nosso negócio, falando de negócio, economicamente falando, aí sim você vai buscar terapia, vai buscar psicólogo, vai buscar as coisas, as opções que você pode ter para resolver as suas crenças negativas. Legal? Então a ideia, e como que é formado esse nosso entendimento, como que as coisas vão entrando aqui na nossa cabeça? Tem uma pirâmide chamada Pirâmide do aprendizado. Quem escreveu essa teoria aqui, essa formação aqui, chama-se Robert Dilts. Esse rapaz, Robert Dilts, depois você digita no YouTube, tem um monte de gente explicando as pirâmides do aprendizado de Robert Dilts. Você vai ter várias versões. Eu vou fazer a minha explicação aqui, e se você entender, legal. Se você não entender, você vai poder olhar lá no YouTube, tem outras pessoas explicando por outros caminhos. Ah, mas eu gostei, não gostei. Estuda isso aqui, entenda essa pirâmide de uma forma, ela é bem simples, é bem rapidinho essa parte, só que pode mudar a sua percepção de vida, se você entender como funciona o seu processo de aprendizagem. Por que você pensa como você pensa? Recapitulando, nós nascemos assim, ó, sem nada de informação. A partir do momento que você começa a colocar, ter experiências, seja experiências sensoriais, de qualquer tipo, auditivo, você escutou tal mensagem, você viu tal imagem, você sentiu tal... Essas mensagens elas vão entrando na sua cabeça e vão formando o que você é hoje. Todas as suas sensações, todas as suas vontades, todos os seus desejos, seus traumas, seus medos, as suas ambições, elas estão baseadas em experiências anteriores que foram se acumulando e foram gerando informações aí dentro da sua cabeça, tá bom? Não existe, me perdoe de falar, mas não existe aquele negócio de, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Você foi programado a ser assim. Até ontem eu estava com um amigo e nós entramos numa conversa, e eu fui radical com meu amigo, você é radical com vocês, mas é opinião, então eu posso estar errado na minha opinião, você tem uma opinião diferente, tá tudo certo. Eu falei pro meu amigo ontem que eu não acredito em dons, e a minha base de falar que eu não acredito em dons é exatamente isso aqui, entender que o nosso cérebro não temos nada dentro dele, e a partir do momento que você coloca informações, você começa a criar percepção ou criar afinidade com algumas áreas. E aí tem um livro chamado Outliner, fora de série, e ele traz exemplos de pessoas que por algum motivo foram estimuladas a parecer que tem dom. Um dos exemplos lá do livro é o próprio Beethoven. Beethoven, o Sinfonia Beethoven, é pianista, porém ele era cego, ele só ouvia. A partir do momento que ele só ouvia, as capacidades cognitivas dele de audição foram aumentando ao ponto que Beethoven se tornou o maior instrumentista de todos os tempos. Isso para qualquer outra área, o livro traz vários exemplos e eu acredito nessa filosofia, nessa teoria. Você é programado a pensar como você pensa. Você não nasceu assim. Não, você foi programado e você, da mesma forma que você foi programado a pensar assim, a dica não é você desprogramar aquilo que você não gosta, aquilo que você acha que é desinteressante. A dica é, coloca programação nova, coloca programa novo, coloca informação nova. A partir do momento que você coloca informação nova e você vai fazer um desequilíbrio matemático. Você tem algumas informações que não são legais, que não está te ajudando, mas coloca um monte, empilha de informações que vão te potencializar dentro do seu negócio, tá bom? E como que funcionam essas informações? Como que você coloca informações aí dentro de você? Tem níveis neurológicos de aprendizagem. O primeiro nível neurológico de aprendizagem é exatamente o ambiente. O ambiente que você frequenta, aonde você está. Isso aqui determina onde você mora, seus vizinhos, o clube que você frequenta, os finais de semana onde você vai, as reuniões, esse evento que você está aqui, faz parte do seu ambiente, você vai na convenção da Terra, faz parte do seu ambiente, você vai na leadership agora, final do ano, faz parte do seu ambiente. Todos os ambientes que você se expõe, esse ambiente te ensina de alguma forma. Agora deixa eu te fazer aqui um desafio mental. Tem pessoas que participam da mentoria uma vez por semana, no sábado. Aí a cada 2 ou 3 vezes por ano ela vai num evento presencial. Porém, todos os dias ela tem um convívio ali junto. Eu tô aqui fazendo talvez uma má fala para exemplificar, não tô criticando o trabalho de ninguém. O cara uma vez por semana ele entra numa conferência e tem um ambiente de pessoas que estão pensando para frente, pensando de forma próspera. Mas durante a semana está todos os dias trabalhando num ambiente tóxico. Não estou falando que você trabalha num ambiente tóxico, estou dando um exemplo de uma pessoa que trabalha num ambiente tóxico. Você consegue entender que quando ela está exposta todos os dias a um ambiente tóxico, 5 dias na semana e uma vez por semana, ela frequenta um ambiente positivo de pessoas que querem crescer, a matemática ela está ao contrário, ela está negativa? Essa é a ideia. Começa a entender por matemática a sua vida. Peraí, eu tenho que me expor a ambientes favoráveis, mas eu tenho que me expor a ambientes em quantidades maiores do que um ambiente tóxico. Entende? Eu tô chamando de tóxico para exagerar, mas talvez um ambiente negativo que não chega no nível de ser tóxico, mas também não é um ambiente produtivo. Vou te dar um exemplo meu. Eu gosto muito de futebol. Quando eu morava, principalmente quando eu morava em Mato Grosso, todo final de tarde eu ia jogar bola lá na quadra onde eu morava. Eu não era um ambiente tóxico, era um ambiente inclusive que tinha a ver com a minha saúde, mas não era um ambiente que para negócios ele não potencializava meus negócios. Mas era um ambiente que eu gostava. Todos os dias, final da tarde, depois das 5 horas, eu ia pra quadra, que era na rua da minha casa, jogar futebol. É ruim, é errado, não é isso que eu tô te falando. Eu estou te falando que aquele ambiente, ele era um ambiente que me potencializava a pensar como aquelas pessoas estavam ali jogando futebol. E a cabeça daquelas pessoas que estavam ali era tudo menino da minha idade, gente, guri mais novo, que não tinha uma pretensão de futuro, não olhava para outras coisas, estava olhando só para aquele futebol ali e as brincadeiras de colega ali. Entende? Aquilo ali me influenciava muito mais, infinitamente mais, do que uma vez por semana eu participar de algum tipo de treinamento. Esse é o ponto. Eu chamei de tóxico e fiquei preocupado de parecer que eu tô exagerando, que você não pode fazer uma academia, o seu trabalho é tóxico. Não é isso. Mas vamos lá. Primeiro fator que vai contribuir nas suas crenças são nas suas informações mentais,
é o seu ambiente, tá bom? São os seus ambientes. Mas vamos lá, tem um lance que é o seguinte: você quer mudar de vida? Você vai ter que mudar de ambiente. Só que tão somente tirar você de um ambiente e mudar para outro ambiente não gera uma mudança de vida. O que realmente vai gerar mudança de vida? É você mudar de um ambiente para outro, porém, você mudar também o comportamento. Entende que se você só mudar de ambiente, não mudou nada? A gente fala muito, muda de ambiente, não sei o quê, mas o que adianta? Por exemplo, eu, o menino lá do futebol, das 5 horas da tarde, todos os dias jogar futebol e só falava besteira no meio dos amigos. Aí eu paro de jogar futebol ali e começo 5 horas da tarde a frequentar um clube de natação. Mas chega lá na natação, a linguagem, a conversa, o comportamento é exatamente o mesmo lá do futebol. Tá, mudei o ambiente, mas não mudei o comportamento. O que vai mudar a sua vida? Se ao invés de você tão somente mudar de ambiente, que já ajuda, você mudar o comportamento. O que acontece de forma natural? Algumas pessoas mudam de ambiente e não permite ser moldada pelo ambiente novo. Ela muda de ambiente e mantém o padrão do ambiente anterior. Então a dica para você mudar de vida, muda sim de ambiente, mas se preocupa com uma mudança de comportamento, tá bom? E o que faz mudar de comportamento? Você aprender capacidades novas. Capacidades novas, você aprender coisas novas. A partir do momento que você consegue aprender coisas novas, você passa a ter um comportamento diferente. Comportamento diferente gera novos ambientes e, consequentemente, novos ambientes são novos resultados na sua vida. Aqui está o grande negócio da nossa vida. A vida ela está muito resumida em aquilo que você tem é por aquilo que você sabe, ou aquilo que você não tem é por aquilo que você não sabe. Então, a partir do momento que você aprende novas capacidades, você consegue ter um novo comportamento e, consequentemente, um novo ambiente e, consequentemente, um novo resultado. O grande problema, e aí eu falando tudo isso aqui para chegar nesse ponto e falar para vocês, algumas pessoas se limitam em ter algumas capacidades ou ter novas capacidades. Aí vou falar por mim. Você sabe do meu desafio agora que estou fazendo o Ironman. Eu nunca me dei uma atenção para minha saúde da forma que eu estou atendendo agora. Esse processo, esse momento agora de atender o meu cenário de saúde, ele está sendo um momento muito desafiador para mim. Primeiro, deixa eu te falar um pouquinho sobre as modalidades. No Ironman, eu tenho que fazer o 2.000 metros, no Ironman 70.3, tá? Que é o que eu vou fazer dia 26 de outubro em Florianópolis. Eu tenho que fazer 2.000 metros de natação, 90 metros de bike e 90 mil metros de bike, 90 quilômetros de bike e 21 quilômetros de corrida. Quando eu olhei o primeiro momento, eu pensei assim, falei, tá tranquilo, eu dou conta, eu consigo, eu não estou preparado fisicamente, mas eu vou me preparar e eu tenho certeza que eu vou conseguir realizar isso dia 26 de outubro. E se eu tratando da bike e da corrida, com certeza, eu só não tenho físico para isso ainda, mas estou preparando para isso. Mas quando chegou na natação, gente, estou passando pelo maior desafio da minha vida, fisicamente falando. Eu pensava que eu sabia nadar e eu não sabia nadar, simplesmente eu não sabia nadar. Eu nadava lá no Mato Grosso, você pula no rio, de um lado da margem, sai do outro lado, você pula numa cachoeira e sai num lugar seco, aquele nado de forma muito para sobrevivência. Eu nadava para sobrevivência. Agora é uma competição, é uma prova. Eu preciso fazer um percurso longo, 2.000 metros. Em piscina, eu não consigo nadar 200 metros direto. Eu não sei se tem alguém aqui que é nadador. Para mim, está sendo o meu maior desafio. E aí eu fui atrás de escola de natação. Eu cheguei a nadar em 2 escolas diferentes e não encaixou. Agora, há 2 semanas atrás, eu encontrei uma pessoa que está me fazendo um coach particular de natação. E aí ela foi a primeira aula, me deu a primeira aula, eu já gostei do que eu aprendi, alguma coisinha diferente. Agora, na aula que eu tive agora na quinta-feira, 2 dias atrás, gente, me deu um alívio assim, que eu tava tão desesperado, essa é a palavra, eu estava desesperado de não conseguir. E não é não conseguir por desistir, é não conseguir por não ter a capacidade para fazer por algum motivo que eu não estava entendendo. A Isabela, que está me dando aula de natação, ela começou a olhar eu nadando nessa segunda aula e olha o que aconteceu. Ela me pediu para sair da piscina, ela me deitou no chão fora da piscina, para me ensinar o movimento que eu tenho que fazer dentro da piscina. Que eu não estava, ela me falava e eu não conseguia entender o movimento que ela me mandava fazer. Quando ela me tira da piscina, coloca eu no chão, eu fico igual uma criança ali no chão, rodando, e pra lá e pra cá, e faz assim, é com o tronco, não é com o pescoço que você vira pra respirar, é com o tronco, quero que você levanta o ombro. E eu rodo pra lá, minha cabeça começou a entender aquele movimento, aquele comportamento, eu vou pra piscina, cara, foi muito legal. Eu fui pra piscina, eu consegui fazer o movimento. A minha natação, ela saiu de, vou dar um exagero aqui, tá? Se a perfeita é 100, a minha era nota 2, nota 3. A minha saiu do 2, foi agora pra um 20. Entendo que pra 100 eu ainda estou longe, mas eu pelo menos eu cheguei no 20, entende? Eu estava em 2, 3, estava um negócio muito absurdo, muito longe, estava muito distante, eu aprender a nadar. E aí eu poderia colocar aqui várias crenças, olha uma coisa legal. Lá na minha infância, legal não, olha, lá na minha infância eu afoguei. Eu teve 2 vezes que eu cheguei a afogar e quase perdi minha vida afogado e pessoas me ajudaram e tal, e saí da água. Perdi 2 amigos meus na infância que morreram afogados no rio, nadando. Um vizinho do fundo, o Mário, e o vizinho do lado, que era o Moisés. 2 amigos faleceram nadando no rio e morreram afogados. Então, de alguma forma, eu tinha algum trauma com água. Aquele trauma com água estava me limitando a aprender a nadar, e eu comecei a refletir sobre isso, falei, cara, mas pera lá, é um trauma, não é um problema físico, eu vou ter que me liberar disso. Eu só consigo me liberar disso se eu adquirir a capacidade para fazer isso. Só que a capacidade só está vindo pelo quê? Pela persistência de fazer. E agora eu falo pra vocês, ainda não sou um nadador, ainda não sei nadar, não tenho competência hoje para realizar a prova, mas pelo menos eu já estou no processo de aprender a ter essa competência. Consegue entender isso? O comportamento vai determinar o seu ambiente. Se você está num ambiente, o comportamento é diferente do seu, você vai sair desse ambiente, você vai parar em outro lugar. O ambiente, aqui o nosso ambiente, é um ambiente de negócio. Você é muito bem-vindo. Todas as vezes que você estiver aqui no ambiente de negócio, falando de pessoas de negócio, falando de futuro, falando de visão, falando de mudar de vida, nós amamos esse tipo de assunto, esse tipo de conteúdo. Se você aqui, nesse grupo nosso, começar a falar, me perdoe a forma de dizer, começar a falar de política, começar a falar só de futebol, e começar a falar de bebedeira de final de semana, e começar a falar de novela, e de rede social, e de não sei o quê, e vida dos outros, você vai começar a ficar desconfortável dentro desse ambiente. Sabe qual que é a tendência? Daqui a pouco você desistir desse negócio, porque esse ambiente é um ambiente de negócio, de pessoas que querem mudar de vida, pessoas que querem evoluir. E, infelizmente ou felizmente, os meus amigos que estão aqui, vários deles estão aqui na sala, me conhecem, e todas as vezes que nós sentamos, a nossa conversa é essa: mudar de vida, evoluir, crescer, um curso melhor, um
livro melhor. Isso faz esse ambiente ser um ambiente de resultado. O comportamento dessas pessoas. Consegue a capacidade nova se você tem crença para ter essa capacidade. Consegue entender? Lá na infância, quando eu estudava, eu sempre tive facilidade com matemática, mas eu sei que tem pessoas que não têm dificuldade com matemática. E aí a pessoa falava assim, nossa, eu não aprendo matemática por nada. Troca professor, troca de escola, troca de não sei o quê, não dou conta de aprender matemática. Matemática não é pra mim, matemática não funciona, matemática eu não consigo. Sim, a pessoa comprou uma ideia que ela não consegue aprender a tal da matemática, e agora o que acontece? A crença dela não permite ela ter uma capacidade nova, não permite ela aprender. Aí tem uma frase do Henry Ford, se você pensa que pode, você tem razão. Se você pensa que não pode, você tem razão do mesmo jeito. É a mesma coisa Salomão escreveu na Bíblia. Aquilo que você deseja no seu coração, assim é. Então, a sua crença te permite aprender ou não. E aí, onde vem as nossas crenças? Do chamado nossa identidade. Nossa identidade é o nosso eu. Família, criação. Papai, mamãe, tio, vó, avô, padrinho, orfanato, aonde você foi criado, aonde, independente de local, aquele local, ele formou a sua identidade. E a partir do momento que você foi formado, você teve a sua identidade formada naquele local, ela foi moldando as suas crenças. Algumas crenças potencializadoras e outras não. Ao longo da vida, vou ser muito radical no que eu vou te falar. Enquanto criança e talvez até adolescente, você está sujeito a receber input, ou receber crenças externas na qual você não tem controle. E você recebe alguns impactos emocionais, seja crenças positivas, seja crenças negativas, que você não tem controle de filtrar isso. Você é uma criança, você é um adolescente, você recebeu essa informação. Ponto, recebeu essa informação e agora você está com ela aí dentro de você. A boa notícia, a partir de agora que você é adulto, você tem input sim de colocar a crença que você quer dentro de você. Você não precisa necessariamente sobreviver de um padrão de criação que você teve na sua infância ou na sua adolescência e simplesmente duplicar isso para sua vida. Isso ali você recebeu, agora você é adulto, você pode filtrar o que é bom e o que não é legal, falar, cara, isso aqui eu quero continuar daqui para frente. Não, isso aqui eu não quero continuar, eu quero mudar. E fazer essa transição mental. Não é simples fazer essa transição mental, mas é possível, tá bom? E aí só para finalizar aqui a pirâmide, acima do nível de identidade é o nível de legado. Pensa o seguinte, identidade é a sua família, é o seu convívio, é a sua criação, aqueles próximos, vou chamar seu círculo íntimo. O seu legado é a sua estrutura de cidade, de país, de região que foge do seu círculo íntimo. Por exemplo, bem no início da conferência eu perguntei aqui, fala pra mim de onde vocês estão falando. Tem amigos nossos aqui falando lá do Nordeste brasileiro, tem amigos nossos aqui falando lá do Centro-Oeste de Brasília, e tem eu aqui, alguns aqui falando aqui do Sul do Brasil. Consegue entender que nós estamos no mesmo país e não temos exatamente a mesma cultura? Quem foi criado lá no Nordeste é uma cultura diferente de quem foi criado no Centro-Oeste. Quem foi criado no Centro-Oeste é uma cultura diferente de quem foi criado no Sul do Brasil. A forma de falar, a comida, a culinária é diferente. Então, mesmo sendo todos de um mesmo país, todos nós somos de um mesmo legado, uma mesma história nacionalista, o mesmo país, uma mesma origem. Porém, nós temos identidades diferentes permeadas pela nossa região, pela nossa família que nos criou. Então, basicamente, as nossas crenças, elas nascem daí. Outro exemplo, que está acima da identidade, que está no legado. Não sei se aqui na sala tem alguém que mora em outro país, mas se você... Talvez você conheça algum amigo. Eu tenho um amigo meu que morava ali em Floripa, ele era paraguaio, tá há 30 anos morando no Brasil, mas eu não sei nem o nome dele, o apelido dele, o nome dele se tornou paraguaio. Ô Paraguai, vem cá. Porque ele tá há 30 anos no Brasil, mas ele vem de um legado de um outro país e traz essa história, essa cultura desse outro país, o carrega para o resto da vida. Então o ponto é, tanto o legado quanto a identidade, você não tem controle sobre ela. E as crenças que você recebeu lá na sua infância, na sua adolescência, você não tem controle nenhum. Nem de legado, nem de identidade e nem das crenças recebidas. Nenhum controle. Isso aqui você recebeu da vida. Ele mas é que eu não gosto da história que eu carrego. Eu até já brinquei, falei em alguns eventos, eu falo assim, o meu pai é de uma cidade chamado Governador Valadares. Eu passei a vida toda falando meu pai de Governador Valadares. E agora, recém, eu fiquei sabendo que ele nem é de Governador Valadares. É uma cidade ali do lado que eu nem lembro o nome. Mas eu vou continuar a história como se ele fosse Governador Valadares. Meu pai é nascido lá em Governador Valadares. E a cidade que meu pai é nascido é a cidade que, em proporção e número de habitantes, é a cidade que tem o maior número de pessoas que saíram do Brasil para ir morar nos Estados Unidos. Aí eu brinco e falo, o esperto do meu avô, na época meu pai, na infância dele, ao invés de sair de Governador Valadares e morar nos Estados Unidos, o esperto do meu avô saiu de Governador Valadares e foi morar no interior do Mato Grosso, quase na Bolívia. Eu quase me tornei um americano, se ele tivesse feito o movimento contrário. Mas eu quase me tornei um boliviano, fui morar a 40, 50 quilômetros da Bolívia. Consegue entender a diferença de formação cultural, uma pessoa que é nascida ou criada nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, não estou falando que é melhor ou pior, estou falando da diferença. Uma pessoa que é nascida num país, criada num país de primeiro mundo, uma pessoa que é nascida e criada no interior do estado do Mato Grosso. Consegue entender a diferença de cultura dessa pessoa? Então essa pessoa já vem com uma cultura de país. Aí depois tem a cultura familiar, a cultura de ambiente que ela é formada. Então ela tem crenças do país dela, nós temos um país terceiro mundo, isso é importante dizer, nós temos algumas crenças do nosso país, temos crenças da nossa família, do nosso convívio, e isso aqui formou nossas crenças. Essas crenças formam as nossas capacidades, aquilo que queremos e podemos aprender ou não. De novo, a parte mais importante de tudo que eu estou falando, você não tem escolha do legado, da identidade e das crenças que recebeu. Agora, adulto, você passa a ter escolhas das crenças que você constrói para você. Você toma a decisão de quais crenças você vai construir para você. E aqui já chegando aqui na parte, já indo para a reta final aqui do assunto, eu vou te falar o seguinte, nós não temos controle do nosso passado, mas nós temos controle do nosso futuro. O convite que eu faço para amigos, próximos e empreendedores. Isso aqui a gente fez alguns trabalhos presenciais e eu quero ter a oportunidade de presencialmente poder contar um pouco mais de algumas histórias para ilustrar esse conteúdo para você.
você não tem, você não tem culpa ou responsabilidade alguma da sua história. Você tem culpa e responsabilidade de como você olha para sua história. E aí tem uma frase do meu irmão, o Genros dele fala, e eu gosto muito da fala dele, vou repetir, ele fala o seguinte, tudo aquilo que você passou de desafio, desgaste, luta, sofrimento e traumas e rejeição, isso aí serviu para te moldar, para te fortalecer. Isso aí não foi para te deixar com essa historinha tendo dificuldade para o seu futuro, para o resto da vida. Não, não. Quanto mais desafios você passou na sua infância, na sua adolescência, na sua vida, você tem tragédia aí para trás, tem desafios, cara, quanto mais desafios você passou, mais preparado você está para o seu futuro. Porém, você vai ter que saber usar essa sua capacidade emocional de lidar com desafios para aprender coisas novas e melhorar o seu futuro. E aí eu quero, já indo para o encerramento, te falar o seguinte. Eu faço muita formação já há muitos anos, eu invisto em comportamento, invisto em autoconhecimento. E nessa de investir em autoconhecimento, eu estava fazendo um curso, foi em São Paulo, inclusive, com o Massaro Gato, não sei quem conhece, que é o IFT, Instituto de Formação de Treinador. Vários treinadores do Brasil passam por lá, e eu tive a oportunidade de conhecer o Massaro Gato em 2013. E passando lá pelo instituto, eu lembro que uma das dinâmicas, você tinha que sentar com uma pessoa, em dupla, né? Você tinha que sentar com uma pessoa e você contar um momento de tragédia, um momento que gerou um grande trauma na sua vida, um momento difícil da sua vida. Você contava pra essa pessoa. E aí, ao contrário, eu teria meia hora pra contar e depois essa pessoa iria contar pra você os desafios da vida dela. E aí, eu lembro que eu sentei com uma pessoa, com uma mulher, e eu pensei assim, falei, conta, olha a minha cabeça e a minha arrogância, tá? Eu pensei, conta você primeiro, eu vou contar a minha depois. Porque, gente, eu sei a minha história. Eu vim lá do interior do Mato Grosso, eu passei por bastante coisa, passei muita dificuldade. Eu lembro que meus pais se separou na adolescência e foi o início dos meus traumas. Então aconteceu muita coisa na minha vida ali que eu precisava, que eu falei assim, cara, a hora que eu começar a contar tudo o que passei, essa mulher vai se emocionar, vai chorar e ela vai se solidarizar comigo, porque a minha história é pesada. Então eu vou fazer o seguinte, ela conta primeiro a história dela e depois eu conto a minha história. Beleza. E aí deu o start. Eu fiquei com vergonha da minha história. Quando essa mulher começou a contar a história dela, começou a explicar tudo que ela passou, desde a infância, adolescência, nasceu sem saber quem era o pai, e aí a mãe deu pra não sei quem, e esse deu pra não sei quem, e aí foi morar com não sei quem, e aí a outra casa não queria ela, e teve negócio de ser violentada no meio do caminho, e teve coisas assim, gente, que eu comecei a escutar aquela história daquela mulher, eu até depois disso eu brinquei em alguns ambientes de falar o seguinte, eu comecei a pensar em eu vou inventar, eu vou mentir, falar meu pai chegava bêbado em casa, chutava minha cabeça, batia em mim, era coisa que assim, era muito absurdo que eu estava ouvindo. Entende que a minha dor, a minha história, que pra mim era, uau, eu tenho uma história muito pesada, todos os meus sofrimentos, a minha história se tornou tão pequena diante daquela história desse sofrimento de verdade que aquela mulher teve, aquilo aí pra mim foi um processo de cura, de eu entender que, pera lá, irmão, você tem uma história pesada, você tem uma história difícil, mas alguém na sua situação, ou pior do que você, já fez. Então, e aí eu tô trazendo essa mensagem pra vocês pra te falar o seguinte, todos que estamos aqui, todos nós temos a nossa dor, as nossas dores de vida. Todos nós. Você tem o seu passado, você tem a sua história. Aconteceu alguma coisa lá no seu passado que de alguma forma te incomoda. É isso, acontece comigo também, com as outras pessoas, nossos pares que estão aqui na sala. Todos eles, todos nós temos alguma história que nos incomoda de alguma forma. E aí pode ser com o pai, pode ser com a mãe, pode ser com o vizinho, pode ser com o irmão, pode ser com um tio, pode ser, não sei, alguém, com um professor na escola, tem os P's programadores, pais, professores, padres, pastores, patrão. Então alguém pode ter te programado e feito alguma coisa com você lá atrás que te gera um incômodo. Agora o lance não é o que aconteceu lá. É como que você está lidando com o que aconteceu lá. Qual a história que você conta pra você do que aconteceu lá atrás? É uma história de coitadinho, aquele ali acabou com a sua vida? Ou aquele ali te ensinou? Esse pirâmide neurológico de aprendizado, ela serve exatamente pra você ter essa reflexão, pra você conseguir entender o seguinte, para lá. Eu não tinha controle. Eu era uma criança. Então eu era um adolescente. Eu passei por processos que eu não tinha controle. Mas hoje eu tenho controle. Eu tenho que aprender a olhar pra isso e falar, opa, isso aqui não representa o meu futuro. Isso aqui eu posso mudar. Isso aqui eu devo mudar, tá bom? E dentro dessa profissão nossa aqui, desse negócio chamado marketing de relacionamento, você precisa adquirir novas capacidades para você ser bem-sucedido nessa área, nessa indústria. Como que eu vou adquirir novas capacidades? Se a sua crença te permitir. E como que a sua crença vai te permitir? Você adquirindo crenças novas. Treinamento, mentoria, livros, cursos, ambientes de pessoas que querem crescer, querem evoluir. É esse tipo de lugares que vai te dar conteúdos novos para você ir pro próximo nível, pro próximo patamar. Tá bom? Eu quero deixar uns minutos aqui para falar com vocês. Ó, mapa território, tem bastante comentário, gente. Me perdoa que eu não fui acompanhando os comentários de vocês porque eu tô perdido aqui, vocês já entenderam, né? Mas agora eu estou com o chat aberto. Se alguém quiser fazer alguma pergunta dentro desse contexto, fique à vontade aqui que eu já tô indo pro encerramento, já deu meio-dia. O futuro não se prevê, ele se cria. Essa é uma mensagem do Robert Dilts. Como que você está criando o seu futuro? Fique em paz, papapá. Helenice, cada um tem suas dificuldades. Eu nado diariamente, treino no mar 1 hora por dia, mas a bicicleta, tenho dificuldades, a correr, tenho facilidade. Que legal, Helenice. Vamos trocar então, precisa aprender a nadar. E fazendo essa relação, Helenice, do negócio para o esporte, fazendo aqui de novo uma relação, gente. Alguns treinos, eu vou ali, filmo alguma coisa, bato alguma foto e posto ali no Instagram e as pessoas de alguma forma interagem, apoiam, curtem, pô, legal, obrigado. Eu me sinto assim, abraçado, felicitado quando alguém participa. Mas eu falo, é muito treino que as pessoas do online não estão te acompanhando. É muito treino, muitos treinos que você está sozinho.
Sozinho. E não tem ninguém vendo. Não tem ninguém sabe que você está treinando. E nessas horas, vou falar pra você, é a hora que o coração assim fica, caramba, cara, é pesado. As horas que você está treinando sozinho, e é o maior volume de treinos, são os treinos sozinhos. Não é os treinos que aparecem ali no Instagram. No Instagram é 2 segundos, 5 segundos, 30 segundos, 1 minuto que seja. Mas é 2, 3 horas por dia de treino que não aparece no Instagram. A mesma coisa aqui no empreendedorismo, a mesma coisa no negócio. Muitas das vezes você está numa reunião, uma apresentação online, ou fazendo aqui uma mentoria, essa aqui ó, vai aparecer no Instagram daqui a pouco, nós vamos postar, é legal, mas não é isso aqui que representa o nosso negócio, não é essa 1 hora aqui. É as outras 2, 3, 4, 5, 10 horas por dia, quiçá, que não está aparecendo online, que não está tendo curtida, que não está tendo apoio, não está tendo parabéns, mas você está lá entregando. Então essa relação do treino com o negócio, ela vai mostrar para você que vai ser bem sucedido, você que é um campeão, você que é um empreendedor de sucesso, os momentos que você terá que treinar ou fazer sozinho. Essa é a grande sacada que eu estou aprendendo nessa transição de negócio para esporte, tá bom? Não são os momentos que você é aplaudido ou que tem algum tipo de vibração, são os momentos que você faz sozinho. E é muito mais momentos fazendo sozinho do que as pessoas te aplaudindo. Beleza? Gente, então ninguém fez nenhuma pergunta aqui, eu tô com o chat aberto, ninguém perguntou nada, acredito que a mensagem foi entregue. Dou por encerrada a nossa conferência de hoje, me perdoe a minha deficiência técnica aqui, que eu errei alguma coisa. Analisa, é isso mesmo, esse desenvolvimento ele é solitário, ele é sozinho, exato, ele é sozinho, o desenvolvimento ele é sozinho, porém, vale a pena, tá? E aí, eu vou ser muito sincero já pra me encerrar com vocês, deixa eu deixar aqui anotado que dia 17/5, que é o próximo sábado, às 11 horas, nós teremos a próxima mentoria, e aí no próximo sábado eu vou entrar nessas crenças, principalmente vou falar muito sobre crenças financeiras, crenças de dinheiro, nós vamos entrar ali, vou trabalhar muito dentro do livro Segredo da Mente Milionária. Se você já leu o livro, a conferência de sábado que vem vai ser bem legal, você vai ter bastante interação ali comigo, tá bom? Se você não leu o livro, dá tempo de você ler o livro até o próximo sábado. Nossa, veio uma mensagem e aí sumiu a mensagem na minha cabeça. Meu vizinho, mapa território, LR, liderança, desenvolvimento solitário. Opa, eu aceito ele em PDF. Se você tiver ele aí pra me mandar, me manda lá no grupo pra gente lá, por favor. O Segredo da Mente Milionária. E aí eu vou trabalhar alguns trechos dele aqui na próxima semana com a gente, tá bom? Pra gente falar de crenças. O objetivo é falar de crenças, pra você destravar sua crença financeira, pra você poder realmente ter novas capacidades e ganhar mais dinheiro. Esse é o objetivo da próxima mentoria. Mas eu, finalizando, já contando aqui um encerramento da nossa fala, falar pra vocês, fazer negócio hoje pra mim já se tornou hábito, faz parte do meu comportamento. Eu não preciso forçar a fazer negócio. Fazer esporte, eu forço pra fazer esporte, ainda não é meu comportamento, não é meu natural. Mas ele vai se tornar meu natural. Lembra lá na nossa primeira conferência que a gente participou, nós falamos de mentalidade, comportamento e resultado. Eu não tenho controle do resultado e não tenho controle na minha mentalidade, mas eu tenho controle no meu comportamento. Eu tenho controle naquilo que eu vou fazer. Exemplo de novo, como eu contei agora há pouco, natação eu não sabia nadar, mas eu estou trabalhando meu comportamento para me aprender a nadar e daqui a pouco nadar vai se tornar tão natural que a minha mente, eu vou entrar na piscina, vai ser igual quando eu entro em um carro. Hoje eu não penso para dirigir, eu só dirijo. Eu quero que chegar nesse nível na natação. Eu quero entrar na piscina e a minha cabeça só nadar, sem eu precisar pensar da forma que eu penso, até eu influenciar diretamente nos meus resultados, tá bom? Para negócio eu te convido a fazer a mesma estratégia, a mesma coisa. Se você não tem um comportamento, se você não tem a mentalidade, o resultado não está satisfeito ainda, cara, não vamos mexer muito com a mentalidade e não vamos mexer com o seu resultado, não tem como, mas podemos mexer sim com o seu comportamento. Se você ter o comportamento correto e insistir no comportamento correto, e o que é dentro do nosso negócio comportamento correto? Convidar pessoas, fazer apresentação e fazer acompanhamento. Esse comportamento, convidar pessoas, fazer apresentação e fazer acompanhamento, vai mudar a sua mentalidade, vai mudar a sua forma de pensar. Consequentemente, seu resultado será diferente, tá bom? Gente,